Boa noite, paz e graça, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que sejamos nessa noite receptível a essa graça derramada sobre nós. Que Deus, nosso Pai Criador, nos fortaleça na fé e que possamos perseverar no caminho do bem, transformando esse mundo que vivemos com amor, com carinho, com dedicação. Isso é o nosso dever e foi para isso que a gente veio. É para isso que a gente está aqui. Fazer a vontade de Deus. Tudo bem, né? Vocês, coração calmo, vamos falar um pouquinho do Evangelho do Senhor, capítulo 26, o item primeiro. O título desse capítulo é Dai de graça o que de graça recebeu. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo bem? Todos estão ouvindo bem? Mais ou menos? E agora? Agora melhora? Então tá bom. Dai de graça o que de graça recebeu. Vamos focar no item primeiro desse capítulo, dom de cura. Tá? Essa passagem Kardec retirou do capítulo 10, item 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os discípulos para pregar boa notícia. Então Mateus diz que Jesus enviou os 12 apóstolos com as seguintes recomendações. Não tome o caminho dos pagãos, nem entre na cidade dos samaritanos, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem, o reino dos céus está próximo. Vocês receberão de graça, dei também de graça. Não leve no cinto, nem moeda de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem sacola para os caminhos, nem sapato, nem bastão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer lugar que vocês chegarem, procure saber se há alguém digno. Aí vocês entram e deem a vossa paz. Se a casa for digna, que a paz de vocês desça sobre ela. Se não for, que a paz voltem para vocês. E se não receberem vocês bem, não ouvirem as vossas palavras, ao sair dessa casa ou da cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra terá um julgamento menos severo do que esta casa. Foi daqui que Kardec tirou essa frase, né? Dai de graça o que de graça recebeu. Então, a gente pode começar uma conversa que já pegando aqui nesse início, né? O que a gente recebe de graça? Tudo aquilo que é espiritual, que está em nós, veio gratuitamente. Isso devemos dar de graça, né? Então Jesus enviou os discípulos com algumas recomendações, como vocês viram, e ainda ele diz: curai os doentes, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. A recomendação de Jesus também está nessa passagem. E aí eu começo fazendo uma pergunta a vocês. Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eram médios? O que vocês acham? Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus eram médios? Mas não tinha esse negócio de mediunidade na época, né? Mediunidade foi uma palavra criada por Allan Kardec, tanto tempo depois, há 150 anos atrás. Como que eles chamavam então isso? Porque esse dom existia, você tem razão, era o médium.
existia justamente essa faculdade. E eles chamavam de dons. Os dons do Espírito. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, 1 aos Coríntios, ele vai tratar desse assunto, dizendo que o dom, a faculdade de profecias é dom de Deus, é dom do Espírito. A faculdade de curar é também dado pelo mesmo Espírito. O dom de falar é o mesmo Espírito também que dá. Né? Eles chamavam de dom. O apóstolo Pedro também, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele também vai chamar isso de dom. Sobretudo, irmão, conserve um grande amor entre vocês, porque o amor cobre multidões de pecados. Pedro fala, né? Conserve entre vocês essas muitas graças que Deus derramou. Que aquele que fala seja um representante de Deus, um porta-voz de Deus. Que aquele que trabalha faça o melhor possível, a ponto que Deus seja glorificado em todas as coisas. Pois é, o dom do Espírito, ele chamava o que hoje a gente chama de mediunidade. E o apóstolo, aliás, o profeta Joel, ele vai também falar sobre mediunidade, chamando de dom do Espírito. E ele diz que no fim dos tempos seria derramado sobre todas a carne o Espírito de Deus, que é justamente o que nós hoje chamamos de mediunidade. Mediunidade é esse dom maravilhoso que tem várias naturezas. Não existe médio iguais. Médio igual não tem. Você pode ter uma mesma mediunidade, mas com natureza diferente. Allan Kardec classificou a mediunidade básica em 9. Ele chamou de dom, aliás, a faculdade de efeitos físicos, sensitivo, médio vidente, médios curadores, médio auditivo, médio pneumatográfico, médio escrevente, são 9. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo também classificou em 9 esses dons? Lá no capítulo de Coríntios, 1 aos Coríntios? Também. Você vê como era a mesma coisa, eles falaram das mesmas coisas, mas com palavras diferentes. E como eu disse, não existe mediunidade igual entre as pessoas, cada um tem sua particularidade. Se você é sonâmbulo, você tem uma particularidade diferente um do outro. Se é falante, se é um médio de psicofonia, é diferente um do outro, não é igual. É que esse dom do Espírito é uma maravilha tão grande que ou seja, essa capacidade que Deus tem de criar coisas diferentes. Então a mediunidade de cura é uma dessas mediunidades que Kardec classificou como básica. Mas mesmo assim, quando a pessoa tem a mediunidade de cura, não é igual um ao outro, repito. Pois bem, mediunidade de cura tem 3 naturezas. Mediunidade, aliás, o dom de cura tem 3 formas de se entender. 3 naturezas que a gente, às vezes, é diferente um do outro também nisso. A primeira natureza do dom de cura é a cura espiritual. Cura espiritual. A segunda, cura magnética. A terceira, cura mista. A primeira,
cura espiritual é aquele médium que se dispõe ao trabalho e ele faz uma mediação entre o espírito e o assistido. A energia, o fluido que é transmitido para a pessoa que está precisando, para o assistido, que alivia a dor ou até mesmo cura, não parte do médium, mas dos espíritos. Por isso, cura espiritual, passe espiritual, mediunidade, ou seja, cura espiritual. Entende? Essa é uma das naturezas da cura, ou seja, da mediunidade de cura. Então, repetindo, o médium, ele é ali apenas um medianeiro. Inclusive, a palavra médium vem desse sentido, né? Aquele que faz essa mediação entre o espírito e outra pessoa. Então, veja, o médium nessa natureza, nessa modalidade, vou chamar assim, ele é apenas ou seja, alguém que intercede. Durante o seu trabalho, ele está intercedendo por aquele que está ao seu lado precisando de ajuda. E a espiritualidade vem a esse socorro e traz consigo essa energia, esse fluido necessário para a cura daquele que está precisando. A segunda modalidade, a segunda natureza de cura, os médiuns magnetizadores. São mediunidade magnética porque refere-se a pessoas que têm a faculdade de curar. Porém, a energia agora que é doada, que irá curar ou até aliviar as dores daquele que está necessitado, agora parte do próprio médium. Tem pessoas que têm essa energia capaz de curar alguém. Você entender? Então, esses são os médiuns magnetizadores. E não são poucos, mas, aliás, são poucas as pessoas entre nós que expressam esse tipo de energia, que é capaz de curar. Mas são bem conhecidos no nosso passado, ou seja, todos nós já ouvimos falar das benzedeiras, benzedeiros, já ouviram falar, né? Nossa vozinha que benzia as pessoas, que estavam lá, um raminho curava, outras colocavam a toalha na cabeça da pessoa que estava precisando, uma garrafa de água de ponta cabeça. Já viram isso? Já viram isso? Como é que cura um negócio desse, né? Como é que cura? São médiuns. Esses irmãos também são médiuns, apesar de a maioria dessas pessoas não saberem que são médiuns. Nem ouviram falar de alguma coisa assim. Não estudaram, não ouviram falar, porém têm a mediunidade de cura. Quando não aplica a mediunidade espiritual, como falei antes, intercedendo por o outro, ele mesmo aplica a energia que ele possui. Então isso é 2 tipos de mediunidade, como já falei, a primeira, curas espirituais, e a segunda, cura magnética. E a terceira é as 2 coisas juntas. Pode acontecer. O médium ser alguém que porta essa energia curadora, um médium magnetizador, como também ele intercede e a espiritualidade vem em encontro e faz esse socorro. Beleza, né?
E aí você está me perguntando, eu acho que alguém está me perguntando assim, como posso saber se eu sou um médium de cura? É experimentando. Já orou por alguém que estava precisando? Já orou em favor de um enfermo? Já oraram? E se orou, você ouviu depois dizer, essa pessoa melhorou? Olha, aliviou, não ficou bom, mas deu uma melhorada. Isso é sinal que você pode ser o médium de cura. E foi para isso que Jesus nos enviou. Jesus enviou os apóstolos, os discípulos, primeiro ele enviou os 12, depois ele envia 72, para fazer esse trabalho, curar os enfermos, curar aqueles que precisam, dar de graça aquilo que foi de graça recebido. Isso é muito interessante, para que quando a gente entrar nesse campo, a gente saber que recebeu de graça. E de graça precisa ser espalhado. Então, meus queridos, entre nós não são muitos, mas existem pessoas que têm o dom de cura. E nós precisamos fazer isso, porque todos nós somos médios de uma forma ou de outra, ou seja, aquele que não tem a mediunidade de cura pode ser um vidente. E se não for vidente, pode ser alguém que tem audição. Ou você pode ser um médium escrevente, ou você pode ser um médium falante, ou você pode ter a psicofonia. Porque mediunidade é uma coisa inerente a todos nós temos. A grande maioria de nós, esse dom ele está em um estado ainda estático, ainda não se manifestou. E aí a gente escuta a pessoa dizer, eu não tenho, porque eu não sinto arrepio, o cabelo não sobe, não escuto nada, não vejo nada, então não tenho mediunidade. Tem sim, porém ela ainda está num estado estático. E alguns entre nós têm essa faculdade já em uma fase já ostensiva. Já ouve, já escuta, outros verem, outros cura e aí por diante. Porque a nossa geração, sobre ela foi derramado o Espírito. Jesus disse lá, aliás, começou dizendo através do profeta Joel, que no fim dos tempos esse dom seria derramado sobre todos nós, mas o Mestre Jesus também nos prometeu que iria, mas enviaria depois o Espírito de verdade, que nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria tudo o que Ele havera nos ensinado. Então Ele está conosco, todos somos médios, todos nós podemos fazer uma oração em favor de alguém, que não seja nós, que doemos a energia, a espiritualidade virá e nos trará esse socorro. Então orar um pelos outros é uma recomendação que o Mestre Jesus fez, mas também o apóstolo Tiago, ele diz, confessai mutualmente os vossos pecados e orai um pelos outros para serem curados. Bonito, né? Orar um pelos outros para ser curado. Isso é um dever nosso. É possível aliviar as dores, que não seja curado, porque a cura depende de um trabalho muito miudinho durante uma existência, muitas vezes, ou várias existências, para que a gente possa expelir, extirpar de nós o mal que está nos bloqueando. Mas o alívio, é possível que todos nós possamos ter esse alívio desde que tenhamos fé e que possamos ir ao encontro de lugares, de pessoas que possam nos ajudar.
aqui é o hospital, é um lugar onde a gente pode vir buscar esse alívio através do passe, através da oração, mas também, não só aqui, mas nos outros lugares, por exemplo, nas igrejas. Buscar alguém que possa nos ajudar, isso é muito interessante, aliviar as nossas dores. Porém, repito, a cura, ela só virá com a nossa reforma, com a reforma íntima. Porque quando Jesus curava, vocês lembram bem que o Mestre Jesus tinha duas formas de falar para as pessoas que teriam sido curadas. Primeiro, ele dizia: a tua fé te curou. Tua fé te curou. Mas ele também dizia: vai e não peca mais, para que não te aconteça coisa pior. O primeiro era aquele que já tinha vencido as suas dificuldades. Então esse curou a si mesmo, porque como diz o Emmanuel, não há cura sem autocura. Não há cura sem autocura. Somos nós mesmos quem iremos curar as nossas chagas. E curamos como? Corrigindo as nossas faltas. Mas nesse mundo, nesse meio, enquanto a gente não consegue galgar, conquistar tudo isso, a gente pode buscar alívio. Aliviar as nossas dores. Anestesiar através do passe, através da oração. Isso é interessante. É muito interessante aliviar as dores, porque enquanto alivia, a gente vai lutando justamente para conquistar, para galgar, para extirpar todo esse mal que vem nos prendendo, que nos faz, muitas vezes, estar doente, enfermo. É muito interessante, meus queridos. Então, todos nós podemos orar um pelos outros. E você pode testar se você tem o dom de cura, orando e observando depois que orou. Será que ele melhorou? Se melhorou, essa é uma dica para que você possa saber se tem o dom de cura. Conheço a história de um homem, Antônio Aristides, irmão de um amigo, Francisco Aristides. E o Francisco Aristides me contava que o Antônio, já com 40 anos, um homem simples do mato, da roça, do interior, da vida rural, morava em um sítio, né? Isso no sítio Queimada, município, esqueci o nome, eu sei que é no Ceará, região de Juazeiro do Norte, né? Região do Rio, Cidade de Milagre, região Juazeiro do Norte, no Ceará. Morando no sítio. Certa vez, ele levantou à noite, acordou com o barulho das águas. Depois de 2 dias de chuva, Antônio morava entre 2 rios, as águas subiram e ele ouvia o barulho da água, o gado berrando, os cavalos rinichando, bode berrando. Ele saiu fora e viu que a água tinha subido e ele foi abrir a porteira do curral para que o gado saísse e fosse para essa região mais alta do sítio. E quando ele volta para dentro de casa, a esposa gritou com ele do quarto: Antônio, depressa, vem aqui. Eles tinham um garoto de 12 anos e esse menino estava queimando de febre. E ela disse: vai até o terreiro e busca a colônia e vamos fazer um chá para ele. Fizeram um chá, mas a febre não baixava. E aquela noite de chuva não tinha recursos para ir à cidade, uma farmácia, um médico, não tinha como.
até a benzedeira morava do outro lado do rio. Estavam os três ali naquele sufoco, e ele não sabendo o que fazer. Pouco mais tarde, a esposa gritou com ele: faz alguma coisa, homem, esse menino ele está convulsionando. Então o Antônio resolveu abenzer o filho. Ele nunca tinha benzido ninguém, ele sabia apenas o Pai Nosso, era um homem simples, como já falei, um católico não praticante, e ele foi ao terreiro, pegou um raminho e começou a rezar naquele menino, o Pai Nosso. E ele rezou uma vez, duas vezes, três vezes, até que adormeceu, orando o Pai Nosso, gente. De repente a esposa dele deu um chacoalhão e disse: Antônio, continua porque a febre está baixando. E ele continuou, e amanheceu o dia, o menino estava bem. 3 dias depois, as águas baixaram e as vizinhanças chegaram, eles comentaram o que tinha ocorrido e, como vocês sabem, na vida do interior, todo mundo conhece todo mundo e fica sabendo de tudo. Uma semana depois, as mãezinhas começaram a chegar com a criança no braço para Antônio benzer, e Antônio virou o benzedor da região, descobriu que era um médio de cura dessa forma, pela dor. Foi nesses sufocos, ele não sabia que era um médio de cura. Então é assim, é testando que a gente sabe se tem esse dom, mas mesmo que não tenha o dom de cura, continue orando um pelos outros para serem curados, porque, repetindo, se você não tem essa energia, não é um médio magnetizador, mas interceda porque a espiritualidade virá em socorro e fará isso por nós. Fará isso por nós. Caridade, meus queridos irmãos, é essa bênção, essa ferramenta que Deus deixou nas nossas mãos para que através dela possamos anistiar, receber uma anistia das contas que a gente tem, das dívidas que a gente tem. E por meio da caridade, a gente pode ter um percentual de desconto nessa, ou seja, de anistia nessas nossas contas, nessas nossas dívidas. E eu digo mais para vocês, dependendo do nosso empenho, essa anistia pode ser total. Repetindo o que Pedro falou aqui, amais uns aos outros, sobretudo, irmão, amais uns aos outros e fazei a caridade, porque a caridade cobre multidões de pecados. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Tu és Criador por excelência, Senhor. De Ti viemos e para Ti estamos voltando. Em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre nós e derramai esses inflúvios para que possamos ser curados. Cura o nosso corpo e também a nossa alma, Senhor. Dai-nos essa graça, porque mérito a gente não tem. Mas Tu és bondoso e pode nos dar essa anistia, Senhor. Curai, livrai-nos do mal. Amém. Que assim possa ser, graças a Deus.